A cidade de Pérgamo, e essa palavra Pérgamo, muito provavelmente vem de gamos, que é casamento. A igreja de Pérgamo representa a igreja casada com o mundo, que fez aliança com o mundo. A igreja de Pérgamo era uma igreja tolerante, e Jesus condena essa tolerância. E a gente sabe que toda vez que uma doutrina falsa entra na igreja, a consequência disso são atos errados, pecaminosos. Como uma igreja nos nossos dias se mantém fiel a Deus, se mantendo no contrato de casamento que está na sua palavra. A igreja do Brasil tem sido uma igreja tolerante, e nós precisamos condenar essa tolerância. Só existe um jeito: entregando o controle da sua vida para Jesus. Nós estamos na quarta mensagem da série Cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Cartas que o apóstolo João escreveu através de uma revelação divina do próprio Jesus, quando se apresenta a ele naquela ilha de Patmos. E João então tem aquela visão magnífica de Jesus, não mais Jesus no seu corpo humano, mas Jesus ressurreto com o corpo glorificado. E revelações profundas são dadas ao apóstolo João naquele lugar. E ele escreve então as 7 cartas endereçadas às igrejas do Apocalipse. E tem sido uma grande bênção. Nós já falamos sobre a igreja de Éfeso, nós já falamos sobre a igreja de igreja de Éfeso, igreja de Pérgamo, igreja, qual que foi? Esmirna, né? Na verdade não nessa ordem, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, e hoje nós estamos entrando na quarta igreja, que é sobre a igreja de Tiatira, e eu tenho certeza que vai ser muito legal. Abra sua Bíblia então no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos de 18 a 29, nós vamos ler. Amém? Apocalipse capítulo 2, de 18 a 29. Vamos ler? Amém? Quem abriu, diga amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisa sacrificada aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das suas obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi do meu Pai. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem aqui achou um tanto quanto pesado essa passagem? Eu acho que de todas as igrejas que nós lemos até agora, existem coisas pesadíssimas que nós lemos aqui, né? Tiatira tem o significado de um sacrifício contínuo. O nome Tiatira, o termo dessa cidade, o significado desse nome significa sacrifício contínuo. E ela se refere então à igreja católica romana, que fazia muitas obras. Era uma igreja que fazia muita coisa, mas permitiu com que a mentalidade, as doutrinas falsas, a idolatria, a prostituição entrassem na sua cultura. Essa então é a igreja a quem Jesus endereça uma carta, trazendo grandes ensinamentos. Mas como eu disse lá na primeira mensagem, existe um padrão que Jesus segue quando ele entrega então a revelação sobre essas cartas. E o primeiro padrão que nós vemos é a quem essa carta é destinada.
Então vamos falar um pouco mais sobre a cidade de Tiatira. Tiatira ficava aproximadamente a 58 quilômetros a sudeste de Pérgamo. Nós temos aqui, essas foram as igrejas que nós falamos. Aqui na ilha de Patmos, no ano de 95 depois de Cristo, foi onde o apóstolo João recebe a revelação, a visita do Jesus encarnado. E ele escreve então, nós falamos sobre Éfeso, nós falamos sobre Esmirna, nós falamos sobre Pérgamo e agora estamos em Tiatira. Então Tiatira ficava a 58 quilômetros a sudeste de Pérgamo, e provavelmente essa cidade foi construída por Alexandre o Grande no ano de 300 a.C. Tiatira era conhecido como uma cidade fábrica, onde havia curtidores de couro, onde havia fábricas de vaso, tecelagens, existia também fábricas de corantes e tintas, e muitas fábricas de roupa também tinha naquele lugar. Tiatira também, quando nós lemos o livro de Atos, quando o apóstolo Paulo faz a sua viagem para a Europa, uma mulher chamada Lídia, quem lembra de Lídia? Poucas pessoas, nós precisamos ler mais a Bíblia. No livro de Atos, Lídia foi uma das mulheres que Paulo, talvez a primeira mulher que Paulo converte na Europa, e ela era dessa cidade. Vamos ler aqui rapidinho Atos capítulo 16 a 14 para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha lá, não precisa abrir não, só sair comigo. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que atendesse as coisas que Paulo dizia. Então Lídia veio dessa cidade de Tiatira, e hoje a cidade tem aproximadamente, ainda existe nos dias de hoje, e tem aproximadamente 25 mil habitantes. Essa era a cidade de Tiatira. Mas o segundo padrão que nós vemos é que Jesus também se apresenta como um conselheiro. Lá no versículo 18 do capítulo 2 diz: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chamas de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, quando nós destrinchamos, é que Jesus se apresenta como Filho de Deus. Entenda uma coisa, quando Jesus veio ao mundo, ele era 100% homem e 100% Deus. Embora ele tenha se despido de toda a sua divindade, de todo o seu poder, ele continuou sendo Deus e ele continuou sendo homem. E esse Jesus que se humilhou, se apresenta como Filho de Deus. O que é engraçado é quando nós entendemos que a lógica de Deus não é como a lógica humana. Porque a lógica humana é quando eu dou algo, eu perco. A lógica humana é que se eu estou em primeiro, assim ficarei, estou feliz da vida. A lógica humana é quando eu sou forte, eu me sobressaio com relação aos outros. Mas a lógica de Deus não é essa. Quando nós lemos as escrituras, nós vemos Jesus por várias vezes dizendo: quando sou fraco é que sou forte. Por quê? Porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E tantas outras. Se nós corremos para o Monte das Bem-aventuranças, lá no Evangelho de Mateus, versículo 5, nós vamos ver que é um tanto quanto estranho. Eu nem coloquei aqui, mas quando eu estava relendo essa mensagem, eu falei: cara, eu vou colocar. Porque olha o que diz o sermão das bem-aventuranças, lá em Mateus capítulo 5, versículo de 3 a 11, diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Sabe o que significa a palavra bem-aventurado? Mais que felizes, felizes. Ele diz: felizes são aqueles que são pobres de espírito. Quando você viria a humanidade nos dias de hoje dizendo tal mensagem? Feliz é aquele que é pobre de espírito. Mas Jesus diz: por que eles são felizes? Porque deles é o reino dos céus. Ele diz: felizes são os que choram. Por quê? Porque serão consolados. Felizes são os mansos. Hoje aqui, você ser manso nos dias de hoje é você ser uma pessoa frouxa, ser uma pessoa que não encara as circunstâncias. Não, isso não tem nada a ver com mansidão. A Bíblia diz: ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Uma pessoa mansa é uma pessoa que não se ira facilmente. Mas ele diz: por quê? Porque eles herdarão a terra. Você entende como a lógica do mundo não tem nada a ver com a lógica de Deus? Eu quero continuar, porque eu poderia fazer um sermão só sobre as bem-aventuranças. Ele continua: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque serão fartos.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os ímpios de coração, os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E ele vai embora, cara, fala um monte de coisa. Então nós precisamos entender que a lógica de Deus não é como a lógica humana. Qualquer um pensaria como o Filho de Deus se humilharia numa cruz. Ele tinha um propósito para isso: resgatar a humanidade, me resgatar, te resgatar, para que nós nunca mais precisássemos morrer eternamente, mas para que nós pudéssemos ter acesso à vida eterna, que só através da cruz nós poderíamos ter esse acesso. Mas ele diz também que os seus olhos eram como os de fogo, e isso diz respeito ao discernimento penetrante de Cristo quanto ao caráter de cada crente. Jesus é onisciente e sabe de todas as coisas. Eu acho que às vezes nós nos esquecemos que Jesus tem o poder do mundo em suas mãos. Nós nos esquecemos que Jesus é onipresente, onisciente e onipotente, que Ele sabe absolutamente todas as coisas. Muitas vezes nós fazemos coisas, queremos encobrir situações, nós nos esquecemos que eu posso encobrir situações dos meus filhos, dos meus líderes, da minha esposa, mas Deus sabe exatamente aquilo que eu faço, onde eu estou e o que eu tenho feito. Os seus olhos são penetrantes, a sua onisciência é poderosíssima. E eu quero falar uma coisa para vocês: Jesus, ele não enxerga somente as nossas obras, mas ele enxerga as nossas intenções. E isso precisa ser dito nos dias de hoje, porque existem muitas pessoas fazendo certo com a intenção errada. Existem muitas pessoas que, para atingir um objetivo, alcançar algo, escolhem métodos errados, métodos que não são cristãos, métodos que não são bíblicos, simplesmente para atingir o objetivo. Lembra aquela passagem que diz a respeito da oferta dos fariseus? Que os fariseus, quando iam ofertar as suas moedas de pequeno valor, só porque era colocado em um recipiente de bronze, quando jogavam aquelas várias moedas, muito barulho faziam, e as pessoas de longe escutavam e falavam: uau, olha só, os fariseus estão ofertando agora. O que Jesus diz? Eles já receberam o reconhecimento que eles queriam. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: o que é mais importante para você? O aplauso dos homens ou o aplauso de Deus? Vamos ser sinceros? Todas as vezes que eu subo aqui, eu não subo preocupado se as pessoas vão me aplaudir ou não. Eu subo preocupado se eu vou conseguir transmitir uma mensagem que Jesus colocou no meu coração, do jeito certo, sem heresia, sem falar bobeira, sem falar aquilo que talvez o meu intelecto possa produzir, mas falando aquilo que a Bíblia diz para eu falar. O que vocês querem? O aplauso dos homens ou o aplauso de Deus? Existem muitas pessoas que sobem nos púlpitos, seja para pregar ou seja para louvar ao Senhor, que não estão nem aí para a aprovação de Jesus. Elas querem o afago no seu ego, na sua alma, produzido pelo homem. E o que a Bíblia nos ensina é que essas pessoas já tiveram a sua recompensa. Não seja como essas pessoas. Busque a aprovação do Senhor naquilo que você fizer. Eu não estou falando que a gente precisa, virar as costas para as pessoas, mas entenda a real motivação das coisas que você tem feito. O que você tem feito tem servido e tem agradado ao Senhor, ou simplesmente tem gerado alimentado o seu ego, alimentado a sua vaidade, alimentado o seu coração. Jesus enxerga as nossas obras e as nossas intenções, e o julgamento de Jesus, ela não recai somente, ele não vai recair somente sobre aqueles que não são cristãos, mas ele recai também sobre as igrejas. Na verdade, ele começa pelas igrejas. E diante das chamas dos olhos de Cristo, ninguém subsistirá, mas aqueles que se arrependerem encontrarão misericórdia. A gente tem falado aqui recentemente muito sobre arrependimento. E arrependimento é você voltar ao caminho.
você voltar aos trilhos, você voltar ao lugar que você não deveria ter saído. E a verdade é que nós precisamos nos arrepender. Aquele que confessa os seus pecados e as suas transgressões e as deixa, alcançarão misericórdia. Não basta você confessar o seu pecado. Se você não deixar o seu pecado, de que adiantou? As pessoas muitas vezes confundem aquilo que é remorso com aquilo que é arrependimento. O remorso não produz mudança. O remorso é simplesmente o peso por você ter sido descoberto, ou então ter sido revelado algo ruim que você estava fazendo, algo imoral, algo que não era certo. Mas o arrependimento, ele é produzido pelo Espírito Santo. E quando ele é produzido pelo Espírito Santo, ele gera em nós a necessidade de mudar a direção, de caminhar para um outro lugar. E isso nós precisamos buscar todos os dias. Ezequiel 18:32 diz: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto convertei-vos e vivei. Ou seja, cara, Jesus não fica felizão quando as pessoas se perdem no caminho. Ele diz: eu não tenho prazer nisso, mas se convertam, convertam os seus caminhos, convertam os seus passos, convertam o seu coração e vivam segundo a minha palavra. Olha o que diz em Atos capítulo 5, versículo 30 a 31. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos seus pecados. Todas as vezes que nós dobramos os nossos joelhos em sinal de arrependimento por algo que nós fazemos, Deus escuta. Eu quero te falar que Jesus não resiste a um coração quebrantado. Você entende isso? Não importa o que você fez, não importa o tamanho do seu erro, não importa como você vivia, uma vez que você confessa os seus pecados e os deixa, você encontra a misericórdia do Senhor. E a misericórdia é algo que nós recebemos através de Deus, que nós não merecemos. Nós merecíamos a condenação, eu mereci a condenação, eu sou merecedor do inferno, você é merecedor do inferno, mas através das misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, através da sua graça conquistada naquela cruz, nós não precisamos mais viver olhando para a condenação eterna, mas pela nossa salvação, através do sangue de Cristo. É isso. Muitas pessoas estão presas aos pecados, muitas pessoas estão presas aos seus próprios entendimentos daquilo que é certo ou errado, que não se arrependem genuinamente. Só que a palavra de Deus diz que sem arrependimento ninguém verá Deus. Que adianta as igrejas pregarem sobre prosperidade? Que adianta as igrejas pregarem sobre o amor do Senhor? Cara, enfim, a graça de Jesus é linda, mas se nós não pregarmos sobre arrependimento, nós não geraremos uma igreja que precisa voltar os seus olhos para a cruz de Cristo, que precisa olhar novamente para o Salvador e enxergar que Ele tem a resposta. Ele é quem nos limpa, Ele é quem nos purifica, Ele é quem nos perdoa. Então eu quero te falar para você que entrou aqui hoje, talvez você tenha cometido pecados terríveis ao longo dessa semana. Para Jesus, se você se arrepender, Ele diz: se você está em mim, em Cristo, você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo novo se fez. Então toma posse. Qual que é a grande dificuldade que muitas vezes nós temos de dobrar os nossos joelhos e confessar os nossos pecados? É porque nós não entendemos a guerra espiritual que existe por trás disso. Quando você não se arrepende do seu pecado, sabe a única pessoa que você agrada? Ao capetão, ao capiroto, ao esquerdão. Vocês levam tudo para política, velho. Eu não falei nada disso, mas a verdade é essa. Eu tenho falado para os meus filhos: a obediência agrada a Deus. Então, se a obediência agrada a Deus, a desobediência agrada a quem? A quem? Você já parou para pensar o quanto você tem agradado a Satanás? Cara, estou sendo muito lúdico aqui. Você já parou para pensar?
Quem você convidaria para sentar na sua mesa? Deus ou Satanás? Ontem a gente estava comendo meus filhos pediram para eu pedir um McDonald's, né? Enfim. Aí eu já não gosto, pedi. E eu falei, com uma condição: a gente vai comer juntos, nós vamos sentar e vamos comer juntos, porque sábado às vezes a gente deixa eles jantarem assistindo uma televisão, e eu falei, não, a condição hoje, eu quero comer com vocês. Colocamos o Gael para dormir, e eles estavam com uma bolinha brincando, e eu falei, vamos fazer uma brincadeira, pastor, crente, eu falei, cada um joga e fala o nome de um personagem bíblico. E aí eles começaram, cara, eu brinquei, eu joguei só, falei para eles fazerem, e aí o John Williams começou, Noé, aí o outro jogava Moisés, aí o outro não sei quem, só que o Enzo é ligeiro, e às vezes ele esquecia, e ele esperava o John falar, então o John jogava Davi, aí o Enzo, Golias, sabe, tipo assim, aí eu falei, aí, enfim, a gente dava algumas dicas, fala isso, não sei o que, e aí de repente, o Enzo jogou e falou, Deus, e aí o John olhou e falou, se eu falei Davi, ele falou Golias, se ele falou Deus, eu não vou falar esse nome. E ele não falou. E aí o que aconteceu? Ele escolheu outro nome. Quando voltou para o Enzo, Satanás. Estou falando isso, cara, porque quem você convidaria para entrar na sua casa? Quem você convidaria? Você convidaria Deus ou você convidaria o diabo? Quem aqui convidaria o diabo? Quem aqui convidaria Deus? Por que nós não fazemos isso todos os dias se nós podemos fazer? Sabe, às vezes eu sinto que eu tenho que trazer ilustrações do tipo uma esponja com barro, e aí eu coloco na água e aí purifica. Eu quero te falar que você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu preciso te lembrar disso, porque o que Satanás quer é que você não lembre, é que você acredite que você é tão sujo, que você não pode voltar a ser limpo. O que Satanás quer é que você acredite que não há nada que você faça que possa limpar o seu passado. Eu quero te falar que o teu passado ele tem que ficar para trás, mas o seu presente, ele determina o futuro que você viverá ao lado de Cristo ou não. A gente precisa falar sobre isso. Jesus está esperando, Ele diz, eis que estou à porta e bato. É hora de você abrir o seu coração verdadeiramente, para que Ele entre, para que Ele faça uma faxina na sua vida, e para que Ele mude a sua história de uma vez por todas. Mas Ele continua dizendo nesse versículo, Ele tem pés semelhante ao bronze polido, e os pés são sempre instrumentos de movimento, de pisar. Ele diz, onde colocar a planta dos seus pés, esse será uma terra consagrada. É sempre sobre pisar. Vai lá e pisa na terra prometida, vai lá e faz isso, vai lá. Sempre quando nós lemos na Bíblia, nós vemos esse ato de pisar dos pés como um ato de movimento, e o bronze polido fala sobre a pureza no andar. Agora, só existe uma pessoa que pode julgar os nossos pecados: quem andou perfeitamente e tem o poder de julgar os nossos pecados. Só Jesus Cristo pode fazer isso. Mas um dia o mal será esmagado por esses pés maravilhosos, e as pessoas podem olhar, as pessoas podem entender métodos errados, mas o dia que ele vier, meu querido, você sabe o que significa a palavra glória? Kavod. Kavod é o peso de uma pegada, é como se você colocasse o peso do seu pé, ou de alguém muito pesado, que imprimisse uma impressão, é isso, pés de bronze, que imprimirá uma pegada em nossas vidas. O terceiro padrão que nós vemos é o elogio. Jesus faz alguns elogios a essa igreja. Primeiro, que ele diz que conhece as boas obras, que ele sabe quais eram as boas obras, inclusive as obras mais recentes, que eram mais numerosas do que as primeiras. Ele elogia o amor daquela igreja, ele elogia também o serviço, e o serviço, quando traduzido para o original, é diaconia. Nós temos um corpo de diaconia maravilhoso, mas não é necessariamente só a diaconia, mas todos aqueles que servem na casa do Senhor.
Ele diz a respeito de fé e ele diz também a respeito de paciência. Ele elogia esses atributos dessa igreja. Pensa, era uma igreja que fazia boas obras, era uma igreja que exercia com amor. Lembram da igreja de Éfeso? O que Jesus disse: tenho porém contra ti que abandonastes o primeiro amor. Essa não era uma igreja como a igreja de Éfeso, ela tinha amor. Ela era uma igreja com um serviço maravilhoso, que se dedicava, que trabalhava. Era uma igreja de fé para resistir às tentações e às doutrinas implantadas naquele tempo. Mas era uma igreja paciente. Isso nós devemos praticar todos os dias. Esses atos de bondade para com as pessoas, para com o povo, para com a casa de Deus, nós devemos fazer. E aí, Jesus traz a condenação no capítulo 20 e 21 do livro de Apocalipse. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eu preciso falar uma coisa para você. Essa Jezabel, quando nós lemos aqui, não é a Jezabel, esposa de Acabe. Não é a Jezabel do Elias, do profeta Elias. Essa era uma outra mulher que tinha o espírito de Jezabel, que ensinava o povo errado, que ensinava ao povo a idolatrar. Pensa que nesse tempo aqui, nós estamos falando, cara, quando Jesus escreve essa carta, no ano 95 depois de Cristo. Elias, Acabe, Jezabel, nós estamos falando de aproximadamente 850 anos antes desse período que foi escrito. E o que Jezabel, o espírito de Jezabel fazia? Muito a respeito de prostituição e idolatria. Só que muitos teólogos não acreditam que era uma prostituição física, onde as pessoas se deitavam umas com as outras, embora naquele tempo o Império Romano pudesse ser comum, culturalmente normal, mas ele diz a respeito de uma prostituição religiosa, espiritual, sincretismo religioso. Um pouco de cada doutrina, um pouco de cada religião, entrando dentro das igrejas, entrando dentro da cultura e fazendo aquela sopa. Lembra a semana passada que eu falei a respeito de uma sopa? É como se fosse isso, você colocasse numa panela, sincretismo religioso, sincretismo dentro de uma panela. Aí você pega um pouco da doutrina protestante, um pouco da doutrina católica, um pouco do espiritismo, um pouco de não sei o que, um pouco de cada religião, e ali está tudo certo, você se amolda àquilo que você encontra e acredita que seja bom. Então o que Jezabel fazia naquele tempo, essa mulher que tinha o espírito de Jezabel, ela enganava o povo. Não somente ela era enganada, mas ela levava todo um povo a cometer esses pecados, idolatria e adultério. Agora pense uma coisa, a idolatria, fugiu aqui, a idolatria é algo comum ainda nos dias de hoje, inclusive dentro das igrejas. Existem aqueles que querem ser adorados, existem aquelas pessoas que estão em cima dos púlpitos, quer seja um pastor, quer seja um músico, um adorador, que gostam do aplauso, que gostam do reconhecimento. Essas pessoas agem como Jezabel, levando outras pessoas a errarem, outras pessoas a cometerem idolatria. Mas existe um povo idólatra, existe um povo inteiro. Eu não estou falando da IA, tá? Entendam muito bem, mas existe uma cultura de idolatria e bajulação no Brasil com relação, e cara, eu posso falar para você, nos Estados Unidos é ainda pior. O que é idolatria? É tudo aquilo que tira o lugar de Jesus do centro. Então pode ser o dinheiro. Por que nós estamos falando tanto sobre dinheiro recentemente? Porque o conceito está errado. Quando eu falei semana passada da lei da primeira ocorrência, que a primeira vez que a palavra prosperar aparece na Bíblia, ela não tinha nada a ver com dinheiro, mas com o cumprimento de um propósito. As pessoas me procuraram depois e falaram: nossa, eu nunca tinha parado para pensar, eu nunca tinha ouvido isso. Cara, eu não descobri a roda.
Eu aprendi com alguém também. Mas nós precisamos ensinar o povo a adorar quem merece adoração. E quem merece adoração? Quem merece adoração? Nessa conferência que nós tivemos, Deus falou muito forte ao meu coração: não divulgue o line-up, não divulgue quem ministrará nos dias. A gente já tinha divulgado quem viria, mas Deus foi muito claro para mim: não divulgue quem fará tal dia. Essas pessoas precisam se reunir para me buscar e não para assistir um show. E eu estava com aquilo queimando no meu coração. Eu reuni o time e eu obviamente pedi autorização para o Lamartine, falei aquilo que estava no meu coração. Ele falou: é isso que você sente? Eu falei: é isso que eu sinto. Ele falou: então eu estou com você, vamos lá, eu te ajudo, eu aprovo o que você está fazendo. E nós não divulgamos. Isso fez com que as pessoas pudessem ter experiências com pessoas que normalmente talvez elas não ouviriam. Por quê? Porque a glória de Deus estava nesse lugar. O foco não era o homem, o foco era Deus. E nós precisamos fazer isso nas nossas vidas. O foco sempre tem que ser Deus. Não tem problema nós honrar as pessoas, mas a glória nunca é das pessoas, a glória é de Deus. Então cuidado quem você tem colocado no lugar de Deus. Talvez seja os seus filhos, talvez seja a sua esposa, talvez seja o seu marido, talvez seja o seu chefe, talvez seja o dinheiro. Cuidado, meu irmão, porque eu já disse mais de uma vez: Jesus não divide a glória dele com ninguém. Ou ele tem tudo, ou ele não tem nada. Vigia, crente, vigia. E uma outra prática que ele condena é a sua obstinação ao pecado. E ele diz: dê-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não quer se arrepender da sua prostituição. Se arrependa enquanto há tempo. O quarto padrão que nós vemos é a punição. Ele diz: eis que a prostituta de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. E aqui nós vemos que seus filhos, ou seja, os seus seguidores, eles sofrerão a morte espiritual, e que ela serviria de exemplo para todas as outras igrejas. Olha o que diz: e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Mas Jesus ele dá um conselho, no versículo 24 e 25, ele diz: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tens até que eu venha. Essa expressão, as coisas profundas de Satanás, fala sobre ensinos profundos. Satanás é muito inteligente, ele também tem as suas doutrinas, os seus próprios ensinos, e nós precisamos ter a consciência disso. Muitas vezes nós acreditamos que Satanás, ele não é esperto, ele não é astuto. Não, ele sabe exatamente qual é o seu ponto fraco, ele sabe exatamente onde aperta o calo. Mas eu quero falar que você só não é derrotado porque Jesus é mais forte do que qualquer coisa que pode aparecer no seu caminho. Sem Jesus você não é nada. Com Jesus você está seguro. Em nome de Jesus. Amém? E hoje o espírito de engano ele é tão forte que esses ensinamentos de Satanás têm impactado profundamente. Não somente a superfície, mas até o inconsciente coletivo tem infectado. Mas ele diz: para os que não têm essa doutrina, não jogarei outra carga sobre vós. Aquilo que nós acreditamos quando a palavra de Deus nos ensina que o seu fardo é leve e suave. Ele não vai jogar outra carga sobre os nossos ombros. Mas ele diz: tão somente conservas o que tem. O que significa conservar? Quem aqui pode gritar aí do seu lugar? O que significa conservar? Guardar? Quem falou manter aí? Manter, quem mais? Se alguém gritar Bolsonaro aqui, eu vou falar: por favor, pode ir embora, Deus abençoe. Porque hoje as pessoas ligam diretamente a parte de conservador
a extrema-direita. Não tem nada a ver. Conservar é manter aquilo que você tem, reter aquilo que você tem. Então, quando nós dizemos que nós somos conservadores, nós estamos dizendo que nós mantemos a nossa doutrina, que nós mantemos a questão moral, ética, espiritual que nós aprendemos através dos evangelhos. Não tem nada a ver com o campo político. Nós somos conservadores por quê? Porque nós retemos e mantemos e damos continuidade naquilo que nós acreditamos e aprendemos. E o que esse livro diz? Ele diz assim: tão somente conserve o que tem. Nós precisamos conservar aquilo que nós temos no seu coração, no nosso coração, manter aquilo que arde em nossos corações, porque esse tempo de ser conservador com aquilo que precisa ser mantido é o que não vai nos deixar desviar os nossos olhos, não vai nos deixar desviar da sã doutrina. Nós precisamos conservar a palavra de Cristo dentro de nós. E Jesus faz um desafio. Ele diz no versículo 26 a 28: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as regerá e as reduzirá em pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Sabe o que significa a estrela da manhã? Muitas vezes nós cantamos, né? És a nossa estrela da manhã. As pessoas nem sabem o que é a estrela da manhã. A estrela da manhã é o planeta Vênus, basicamente. Por quê? Porque quando o sol se põe, ela é a primeira a brilhar. E quando o sol nasce, ela é a última a desaparecer. Não é assim o nosso Deus, o primeiro e o último? O princípio e o fim? Então, quando ele diz que é como a estrela da manhã, ele fala muito a respeito de um testemunho de destaque que você terá na sua vida, através de Cristo sobre cada um de nós. Então, gente, eu preciso falar para vocês que essa igreja, ela tinha grandes coisas, ela praticava coisas lindas, era boa no que fazia, as obras eram legais. Jesus reconheceu as obras do recente e do passado. Era uma igreja com amor, era uma igreja que tinha fé, que tinha paciência, era uma igreja, sabe, que servia, mas era uma igreja que abraçou a cultura idólatra e se prostituiu nos seus preceitos espirituais. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que quando Deus traz esse confronto, Ele também traz a revelação de quem Ele é nas nossas vidas. Jesus não simplesmente joga uma bomba e diz: olha só, eu estou trazendo uma condenação sobre você e nunca mais você será o mesmo, e nunca mais você poderá se encontrar comigo, e nunca mais. Não, Ele traz a condenação, mas Ele traz também conselhos, Ele traz desafios para que você se mantenha puro e íntegro. Ele diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Ele está dizendo para você hoje nesse lugar: quem tem ouvidos ouça. É tempo de arrependimento, é tempo de voltar, é tempo de olhar para Cristo, não mais brincar de ser um cristão, mas se entregar de verdade, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu queria pedir que você feche seus olhos onde você estiver. Primeiro eu quero conversar talvez com você que tenha entrado aqui pela primeira vez e nunca tenha feito uma oração de entrega, nunca tenha entregue o seu coração a Jesus, nunca tenha falado diretamente com Jesus: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Talvez você venha aqui ou esteja frequentando, ou então ao longo de tanto tempo, e você nunca parou para pensar que Jesus realmente se importava com você.
Talvez você tenha ouvido falar, talvez você tenha ouvido dizer as experiências de outras pessoas. Você ouviu e falou, cara, que legal, mas acho que isso não é para mim. Talvez você tenha sido marcado por experiências ruins dentro de um templo religioso. Isso te afastou, isso fez você gerar uma repulsa, isso fez você fez gerar em você um sentimento de, cara, com esse Deus eu não me relaciono. O que eu quero dizer é que, para que você experimente quem Deus é realmente, você vai precisar se expor. Se não hoje, um outro dia. Mas a verdade é que não tem como você um dia estar na presença do Pai, senão através de uma confissão genuína de que Jesus é o Senhor da sua vida. Não existe como. O problema é que talvez você pense, cara, mas eu posso tomar essa decisão amanhã. Eu não tenho muita certeza. Eu não sei se é isso. Eu não sei se isso que eu estou sentindo vem de mim, é da minha emoção. Eu quero falar que Jesus te ama. E talvez você esteja perdendo muito tempo preocupado com o que as pessoas podem pensar. Talvez você esteja dedicando tempo demais, buscando soluções e respostas para o vazio da sua alma, que só Jesus pode preencher. Sem exposição, sem experiência. Na nossa vida é assim. Se eu não tivesse me exposto diante da minha esposa, naquele dia, no pedido de casamento, num restaurante onde todo mundo parou de jantar e olhou para mim para que eu fizesse o pedido de casamento, eu não estaria aqui hoje. Casado há 14 anos com 3 filhos e uma linda história pela frente. Eu quero te falar que Jesus quer se relacionar com você e Ele quer que esse relacionamento comece hoje. Mas para isso você precisa entender que Ele não é o culpado pelos seus problemas, mas que Ele é a solução para a inquietação da sua alma. Você entrou aqui hoje talvez quebrado emocionalmente. Talvez você tenha dito, cara, eu não sei mais o que fazer, eu não sei onde mais procurar. Talvez você esteja vivendo uma falsa impressão que a sua vida está boa, até o dia que a trombeta tocar e todo mundo for e se encontrar com o Senhor, e você ficará nesse lugar. Jesus tem eternidade para você. Jesus tem eternidade para mim. Mas para que você tenha acesso a essa eternidade, é somente através do sangue de Cristo. O que o sincretismo religioso, o que o universalismo diz é que todos os caminhos levam a Deus. Mas o que a palavra de Deus diz é que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém, absolutamente ninguém vem ao Pai senão através de mim. O que te assegura o céu, meu irmão, não é você ser conhecido de alguém. O que te assegura a eternidade não é você ser o brother, não é você ser o camarada. O que te assegura a eternidade é o sangue de Cristo, que nós temos acesso. E a Bíblia diz, todo aquele que confessar o meu nome, eu confessarei diante do Pai. Mas Ele também diz, todo aquele que negar o meu nome, eu também o negarei diante do Pai. A decisão é sua. A minha decisão eu já fiz. E eu estou muito feliz com essa decisão. Talvez hoje seja o tempo de mudança na sua vida, de uma mudança de estação. E eu quero dar um desafio para você. Prove e veja que o Senhor é bom. A palavra de Deus diz em Salmos 34: bem-aventurado é o homem que nele se refugia. Quero te dar a oportunidade hoje de fazer essa confissão. Se você está nesse lugar e deseja entregar o seu coração a Jesus, se você talvez tenha entrado aqui hoje pela primeira vez, ou talvez você esteja tão distante, você fala, pô, lá atrás eu já fiz essa oração, mas eu senti que eu preciso reafirmar esse meu voto com o Senhor, porque eu tenho vivido em idolatria, eu tenho vivido em pecado, eu tenho vivido em uma prostituição espiritual, seja lá o que você esteja vivendo. Se você deseja entregar o seu coração, reafirmar
ou não reafirmar, mas talvez tirar essa dúvida que você carrega da sua salvação, eu quero te convidar a levantar a sua mão onde você estiver, e nós vamos orar com você. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que deseja entregar? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que deseja entregar o seu coração para Jesus? Eu quero pedir que você fique em pé onde você estiver, e nós vamos orar junto. Fique em pé, sai do seu lugar. Glória a Deus pela sua vida. Eu vejo você aí atrás. Queria te convidar a vir aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Se você não tem coragem de vir, pede para quem te trouxe, para o seu amigo, para o seu namorado, seja lá quem for, para que ele te traga aqui à frente. Só vem aqui à frente. E eu vou falar aqui para uma pessoa específica. Eu não vou dar o nome dessa pessoa, mas eu quero falar para você. E você vai saber com quem eu estou falando. Você cresceu dentro da igreja. Você conhece Jesus. E por um ato de rebeldia você está distante de Jesus. Não é porque você acredita nessas porcarias que você tem consumido. É porque você está rebelde. Porque a igreja te machucou. Porque pessoas te machucaram. Agora deixa eu te falar uma coisa. Essa é uma comparação boa que eu vi recentemente. Digamos que você foi fazer uma cirurgia num hospital. E naquele lugar você reconstrói o ligamento do seu joelho, como eu fiz recentemente. Só que você pega uma infecção hospitalar. E você sai daquele lugar com o joelho curado, mas com uma infecção hospitalar. Onde você vai tratar essa infecção hospitalar? É no hospital? Sim ou não? Então, se você foi machucado por uma igreja, não adianta você ser tratado fora da igreja, você tem que ser tratado dentro da igreja. É aqui que você tem resposta. É aqui que Deus tem alívio para a sua alma. É aqui que Jesus está olhando e falando: eu quero você, eu me importo com você, eu nunca deixei de te olhar. E não importa o quão longe você vá, os meus braços sempre estarão lá para te alcançar. E se você um dia estiver no fundo do poço, eu não vou jogar o meu braço para te resgatar. Eu vou entrar no fundo do poço e eu vou sair com você, porque é isso que Ele faz com uma ovelha perdida. Então entenda o que eu estou te falando. Pare de ser rebelde. Essa parada de rebelde sem causa não gera nada, só atrasa o propósito de Deus na sua vida. E eu quero te falar, você sabe com quem eu estou falando. Eu quero te falar que eu te amo do fundo do meu coração. E que eu tenho orado por você pelos últimos 2, 3 anos. E eu não vou parar de orar até eu ver a restauração do Senhor na sua vida. Você tem a oportunidade hoje de entregar o seu coração e fazer uma nova aliança. Se você deseja, saia do seu lugar e vem aqui, nós vamos orar junto, em nome de Jesus. Amém? Para você que está nos assistindo online e deseja fazer essa oração aí, após essa conversa, após você repetir essa oração, eu peço que você, no seu lugar, na sua casa, escaneie ou então aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e que você entre em contato conosco, porque nós queremos entender como nós podemos te ajudar nessa caminhada. Coloque a mão no seu coração e repita comigo assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em tuas mãos. Eu confesso, Senhor, o Senhor como meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Eu queria pedir que vocês acompanhem a equipe de consolidação. Nós faremos uma oração de forma individual por cada um de vocês. Só acompanhe a equipe aqui, fica tranquilo, nós não vamos pedir nada para vocês. E eu queria convidar a igreja para ficar em pé, porque nós precisamos clamar pelo arrependimento do Senhor. É tempo de nós, família, rasgarmos os nossos corações, pedir para Deus, para que Deus perdoe os nossos pecados, para que Deus tire toda a idolatria do nosso coração, da nossa mente, do nosso meio, para que Deus acabe com essa prostituição que talvez tenha tomado conta das nossas vidas.
é para que nós não mais cometamos adultério, porque o que muitos têm feito é um adultério espiritual, se relacionado com Jesus e se relacionado com o mundo. Não dá certo, meu irmão. Não dá certo num casamento entre homem e mulher, e não dá certo no relacionamento espiritual. Se decida, e decida quem você quer servir. Se você pudesse quebrantar hoje e agora na presença de Deus, se você quiser dobrar os seus joelhos, se você quiser sentar, chorar, mas é importante, rasga o seu coração diante do Senhor. Senhor Deus, Pai, nós clamamos pelo Teu perdão, Senhor. Pai, nos perdoa, Deus, todas as vezes que nós negociamos os valores, negociamos aquilo que o Senhor tem nos dado, ou então negociamos até mesmo o sacrifício do Senhor naquela cruz. Pai, nós nos arrependemos, Deus, por tanto negligenciar, Senhor, o chamado do Senhor em nossas vidas, por tanto negligenciar, Senhor, as pessoas que passaram pelos nossos caminhos e nós nos silenciamos, Deus, por vergonha, por omissão. Senhor, nós nos arrependemos, Deus, dos nossos pecados, das nossas falhas, do nosso caráter, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos transforme. O Senhor transforma as nossas vidas, Espírito Santo de Deus. Nós pedimos perdão, Pai. Perdão, Deus, por cada pensamento, perdão por cada palavra, perdão por cada das vezes, Deus, que nós nos amoldamos, Senhor, à cultura e não usamos o Teu Evangelho para transformar a cultura. Senhor, nós pedimos perdão, Deus. Nós não queremos olhar, Senhor, para o lado, nós queremos olhar para nós mesmos. Não é sobre o erro, Senhor, do próximo, mas é sobre os nossos erros, a nossa negligência, a nossa omissão. Nos perdoe, Senhor. Dá-nos, Senhor, um coração igual ao Teu, Senhor. Coração obediente, Pai. Coração disposto a sacrificar, a sair da zona de conforto, Senhor. Deus, nós sabemos que um dia nossas obras serão passadas pelo fogo, Senhor. Deus, que não reste somente palha, Senhor. Nós pedimos, Deus, que o Senhor use as nossas vidas com ousadia, autoridade, intrepidez. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Espírito Santo. Purifique a nossa mente. Limpa os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, unja os nossos lábios e sonde o nosso coração, Senhor, para que a cada dia que passe nós possamos ser ainda mais parecidos contigo, Senhor. Encontre em nós corações dispostos a Te obedecer, Senhor. Corações, Deus, quebrantados, que não se vangloriam, Deus, mas que enxergam no Senhor a resposta de todas as coisas. Que nós não negociemos aquilo que o Senhor tem nos dado. Que nós possamos nos manter firmes com a ajuda do Teu Espírito para transformar as pessoas que passam à nossa volta, Senhor. Nós pedimos, Espírito Santo, encha-nos, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém.